Shalom, graça e paz, meus queridos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos para mais um estudo, Estudar mais uma palavra aqui do Eterno. E o tema desse estudo é a dor da traição. Você já teve essa experiência de ter sido traído por alguém? Você já teve essa experiência de sofrer uma apunhalada nas costas por alguém? Alguém que você menos esperava, foi a sua maior decepção ter sido traída por ela? Bom, é sobre esse estudo que nós iremos abordar hoje. E de antemão quero já orar aqui. Pai querido, Deus amado, diante do trono da sua graça, eu quero louvar o Senhor, glorificar o Senhor, bendizer o Eterno, que és maravilhoso. Senhor, se porventura existe alguém ainda sofrendo a perseguição de seus inimigos, se existe alguém ainda sofrendo a dor da traição, Pai, eu quero pedir o bálsamo do Espírito Santo sobre a vida desta pessoa. Eu quero pedir, meu Pai, que a dor seja arrancada, meu Deus, e que venha um refrigério na alma desta pessoa, Pai Santo, que venha a cura sobre esta pessoa. Se essa pessoa está, Senhor, sendo vítima de perseguição, sendo vítima de calúnia, de traição, quero lhe pedir o livramento, Pai, o livramento sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Quero te agradecer e pedir o Espírito Santo que tome a frente desse estudo para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos para mais um estudo, Está em Salmos, capítulo 55. Pega a sua caneta, pegue aí o seu caderno e vamos, para as anotações, vamos meditar, vamos estudar, Salmos 155, primeiro versículo, Davi começa pela oração, Ele começa no primeiro versículo dizendo assim, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento da minha queixa, e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, com furor me odeiam. Então, Davi aqui nesse Salmo 55, você vê que ele está desesperado, irmão. A dor da traição é horrível. A dor da decepção, ela é horrível. Você investir na vida de uma pessoa, você pegar a pessoa, toda quebrada, você pegar a pessoa cheia de carrapicho, você vê a pessoa sofrendo e você acaba, fazendo o sacrifício de socorrer esta pessoa, de tirar, até o pão da boca dos teus filhos para poder, atender a necessidade da pessoa. E depois essa pessoa retribui, com uma ingratidão, falando de você, lhe perseguindo, lhe caluniando, queimando a sua imagem, queimando ali, a sua pessoa para outras, pessoas. E daqui a pouco, quando você vai descobrir, você já está famosa, já está famoso como a pior pessoa da face da terra. Então, quando você descobre, essas informações que estão sendo repassadas de você, você fica arrasado. Então, imagine aqui Davi, o rei Davi, ele está fazendo nessa oração aqui, o primeiro, o segundo versículo, arrasado, Ele está arrasado, ele está
quebrado por dentro, a sua alma está espedaçada por dentro, né? E ele quer botar para fora. Ele quer botar para fora, ele quer vomitar tudo o que está sentindo, todas as dores, né? Noite sem dormir. E ele tenta orar a Deus para que tudo, né, que ele está sentindo, a dor da traição, da perseguição, da calúnia, né, os apontamentos, as críticas, as falatórias, né, que estão tendo a respeito do rei Davi, ele tenta, né, no meio da oração, em meio à oração, né, botar para fora, para que Deus ele vem, né, ouvi-lo. E no primeiro versículo ele diz, né, inclina, Senhor, inclina, né, inclina, ou seja, me atende, me socorre, me ajuda. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. Se o Senhor não me atender, se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não olhar para mim, se o Senhor não me der nenhum sinal que o Senhor está comigo, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E ele fala no versículo 3, né, que o motivo de tudo isso, né, é por causa do inimigo. O inimigo aqui não é simplesmente, né, demônios, né, mas pessoas, né, seres humanos que estão aqui perseguindo a sua vida, caluniando, né, e estão jogando, né, toda a responsabilidade, tudo de ruim, né, nas costas de Davi. Ou seja, tudo que acontece de errado, o culpado é Davi. Tudo que não flui, o culpado é Davi. Eles estão querendo, né, destruir, né, o rei Davi, querendo destruir a imagem do rei Davi, né, e eles não poupam palavras. Eles não poupam palavras. Eles não poupam, né, de usar palavras, né, de baixo escalão. Eles não poupam, né, de arrebentar com a alma de Davi. Então eles não estão, o inimigo, né, que eu falo na forma literal, que é carnal, ser humano mesmo, o ser humano que é perverso, né, o ser humano que permite, né, se tornar, né, tão horrível, o ser humano que permite se tornar tão cruel ao ponto de não pensar na família, né, do outro, né, porque o que eles estão tentando fazer com o rei Davi, caluniando, falando mal, né, queimando a imagem, a família dele também sofre, né? A família do rei Davi também sofre. Não é só Davi que será atingido, não é só Davi que sofrerá, né? Eles estão focando no rei Davi, mas eles estão esquecendo que o rei Davi tem uma família, né? O rei Davi tem uma família, que a família dele não tem nada a ver com nada, só que as pessoas não se preocupam com a família. O rei Davi não se preocupa com a família. Então, o rei Davi, ele vai, né, clamar, vai orar, vai suplicar para que Deus venha trazer, né, um livramento para quê? Para que não venha acontecer, né, só um minuto, não venha acontecer de ele morrer de tanta dor, né? Então, o versículo 4 aqui, Davi diz assim, ó, meu coração está dolorido dentro de mim. Olha aí, o sentimento da traição é horrível, irmão. O sentimento de ser traído é horrível. O sentimento de ser caluniado é horrível demais.
A dor é terrível demais. Principalmente traição de pessoas próximas de você, que convive, né? E o versículo 4, ele, meu coração está dolorido dentro de mim. Coração de Davi. Seu coração, será que está igual o do rei Davi? Você já passou, né, por essa calúnia, você já foi caluniado, você já foi traído, você já foi perseguido, já tentaram destruir a sua imagem, já tentaram destruir a sua imagem, já tentaram lhe caluniar, lhe apontar, criaram já fofoca ao seu respeito. Como você se sentiu? Você se sentiu como o rei Davi, coração sangrando, ao ponto de você ficar de cama, ao ponto de você não ter força, ânimo para nada? Qual foi a sua sensação? Deixa aí nos comentários, né, para compartilhar, né, a sua experiência com outras pessoas, porque quando você, né, compartilha, né, nos comentários o que você viveu, o que você passou, ajuda outras pessoas a refletir também. E as experiências, ela nos traz, né, conhecimento. As experiências dos outros traz amadurecimento para nós. Por isso que a Bíblia, ela escreve sempre problemas das pessoas do passado, né? Pessoas que vieram antes de nós, né? As experiências delas hoje servem para nós refletir. Então, você deixando seu comentário, as pessoas também, elas vão refletir, né, o seu processo, o que você passou e como, né, você superou, o que você fez para superar, né, essa dor que você fez para superar, né, toda essa situação. Então, é interessante sempre a gente compartilhar, né, os momentos que nós passamos, né, os momentos que nós superamos, para que as pessoas possam ter, né, essa expectativa que com certeza elas também vão superar. Elas só precisam de um norte, de um conselho, né, de uma direção para saber o que fazer com a vida dela. Então, a partir do momento que eu medito nessa história do rei Davi, eu vejo, né, as atitudes do rei Davi. Ele não foi, né, bater boca ali com seus perseguidores, ele não foi ali agredir os seus perseguidores, mas ele se posicionou em oração, ele se posicionou em escolher a pessoa certa para desabafar, né? Ele escolheu o próprio Deus ali para abrir o coração para o próprio Deus, né? Falar o que ele estava passando, as dores que ele estava vivendo. E aqui no versículo 4, o meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Então você vê, o coração sangrando só pensa em morrer. Então, o versículo que ele fala aqui, o rei Davi, ele diz, né, terrores de morte caíram sobre mim. Então, quando a pessoa ela está sendo caluniada, perseguida, quando ela está ferida, por causa das calúnias, das falatórias, só vem peso de morte sobre ela. Só vem peso de morte, desejo, né, de acabar com tudo, de sair de tudo, de jogar tudo para cima, abandonar, virar as costas, desistir. Só vem, irmão, peso da morte. Porque a dor é horrível, a traição é terrível, a punhalada é terrível demais, e a dor da morte. Você faz, né, de tudo para ajudar, você faz de tudo para somar, você
da sua vida, e em vez de você receber gratidão, em vez de você, né, receber ali um abraço, um aperto de mão, você acaba recebendo a ingratidão, a traição da pessoa. Então isso é doloroso demais, isso é terrível demais. E o versículo 5 diz assim, ó: temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. O horror me cobriu, né? O horror me cobriu. Então você vê que o horror me cobriu. Então você vê que ele está sentindo o peso do terror da morte, e o terror né, o cobriu a ele. O horror me cobriu. Então assim, ele está arrasado, né? Ele está falando aqui que está arrasado. Coisas horríveis acontecendo com ele. Ele está coberto, né, com terrores da morte, horror, né, sobre o respeito dele, sobre a imagem dele, sobre a pessoa dele, sobre o nome dele. Imagine, irmão, aonde ele passar, as pessoas falando, né, olha onde vai o cínico, olha onde é que vai, ó, o Zé Vergonha, né? E os olhares, né? Falando ali mal, não precisa nem as palavras sair da boca das pessoas, mas a sensação que você tem, que os olhares querem lhe engolir de ódio. Você vai passando assim, vê os olhares de ódio contra você, né? As pessoas ali, ó, querem lhe consumir com os olhos, né? E você sente, irmão, você sente que algo está errado. Os olhares estão denunciando. Os olhares das pessoas estão denunciando alguma coisa. Alguma coisa está errado vindo delas. Algum pensamento, né, mal da parte delas, né, através dos olhos, né, estão sendo transferidos para você. Precisa nem ela abrir a boca. Então você tem a sensação, né, das pessoas ali lhe encarando, das pessoas lhe olhando, lhe dando rabisaca, né, fazendo careta quando você passa. Isso é uma sensação horrível, né? É uma sensação terrível. E aí o versículo 6 ele diz assim, ó: assim eu disse, ó, quem me dera asas como de pomba. Então, observa que ele está dizendo aqui, ó: ah, quem me dera se eu tivesse uma asa agora. Olha como a dor da traição, ela é horrível. Olha como a dor de ser traída, a dor da ingratidão. Ele desejava ali ter asas para quê? Para voar, para ir bem longe do meio daquelas pessoas. O desejo dele de ter asa, né, como um pomba, para tentar voar, tentar esquecer de tudo que fizeram contra ele. Ah, quem me dera se eu tivesse asa como pomba, para sair voando, para sair dali, né, do meio daquelas calúnias, do meio daquelas perseguições, né? E quantas vezes, né, a pessoa, você mesmo que passou por isso, está passando, quer fugir, quer desaparecer, né? E não consegue, né? Não consegue, tem que enfrentar tudo isso, tem que suportar tudo isso com muita dor e sofrimento. Então voaria e estaria em descanso. Olha
A expressão do rei Davi: se eu tivesse asas agora como pomba, eu voaria e estaria em descanso. Então, você ser traída, ser caluniado, né? As pessoas falando mal e você ter que olhar para elas. Você sabe que foi ela que lhe caluniou, você sabe que foi ela que está queimando o seu nome, está difamando a sua pessoa. Você sabe, e você passar por ela, ela sorrir para ti como se nada está acontecendo. A dor, né? A dor de você olhar para a pessoa e dizer assim: como é que a pessoa é tão cínica? Como é que a pessoa é tão cínica? Falando de mim, me caluniando, e ainda quando eu passo, sorrir para mim como se ela não está fazendo nada contra mim. E o pior é que ela vem, né? Te dá um aperto de mão, te dá um abraço, para tentar ali te demonstrar para ti que tá tudo bem, mas você sabe que não, você sabe que na verdade ela, né, o que ela está fazendo, você sabe o que é que ela está fazendo, você sabe o que é que ela está dizendo ao seu respeito, né? E por isso que Davi, ele diz aqui: se eu tivesse asas eu ia fugir, se eu tivesse asas eu ia fugir, se tivesse asas eu ia para bem longe, ia procurar um descanso para mim. Ia procurar um descanso. O 7 diz assim, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Então, você vê aqui, né, que a dor da traição só faz a pessoa querer se isolar. Jesus caminhou na direção do local onde a dor da traição, a pessoa tem desejo só de se isolar. A vontade dela é ficar isolada. A vontade dela é sumir. Não é isso que acontece quando a pessoa está com ansiedade, com depressão. Ela fica sem tomar banho, ela fica sem comer, ela não quer conversar, ela se isola. A dor está consumindo ela por dentro. A traição está consumindo ela por dentro. A decepção está matando ela por dentro, ao ponto dela não ter ânimo para tomar banho, não ter ânimo para comer, não ter ânimo nem para conversar com ninguém. Ela quer ir para um deserto, ficar isolada, escondida das pessoas. É terrível, irmão. O 8 diz, apressa-me a escapar da fúria do vento e da tempestade, né? A calúnia, irmão, ela cria uma tempestade. A calúnia, ela cria uma tempestade de destruição. E Davi diz que se ele tivesse asa, ele ia se apressar para fugir do vento e da tempestade. Então, se você não sabe, irmão, a dor de ser caluniado, de ser perseguido, eu gostaria de lhe dar uma reflexão, né? Não caia, né? Não entre nesse caminho de caluniar ninguém.
Você não está apenas destruindo uma pessoa, mas você está destruindo uma história, uma família. Não caia nesse jogo de falar do outro. Quem carregará comigo a minha cruz? Por mais que você ache que tem motivo de falar, por mais que você ache que tem motivo, né, de difamar essa pessoa, não faça isso, irmão. Cumpra o mandamento do Senhor, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tu queria ser caluniado, tu queria passar por essa dor, por esse sofrimento. Então, se você ama o próximo como a ti, não permita que saia da sua boca calúnia. Não permita, irmão. Em vez de você falar para caluniar alguém, ore para que essa pessoa melhore, irmão. Ore por ela, para ela melhorar. Às vezes nós sabemos que somos ser humano, por mais que nós achamos que estamos fazendo as coisas certas, corretas, mas na verdade nós temos nossos erros, nós temos as nossas falhas e a gente só vai melhorar com bons conselhos. Então, em vez de você caluniar, chegue para a pessoa e dê conselhos. Dê conselhos. Se os seus conselhos não estão dando jeito, ore para que Deus possa, por intermédio do Espírito Santo, né, convencer essa pessoa e melhorar mais e mais, porque só o Espírito Santo pode transformar a vida do homem. A calúnia, né, vai destruir o homem, vai destruir a família, vai destruir uma história. Então não faça isso. Medite nesse Salmo 55 e veja, né, o que a calúnia ela faz na vida de um ser humano. Então pense nisso, em nome de Jesus. O versículo 9: despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Então você vê aqui, ó, a oração de Davi, né? Pai, espedaça a língua dessa pessoa, espedaça a língua desse caluniador, porque eu estou vendo o que ela está fazendo dentro da cidade. Eu estou vendo o que ela está fazendo dentro da cidade. Olha aí o estrago que a língua de um caluniador, de um difamador faz dentro de uma cidade, dentro de um ministério, dentro de uma casa. Ele ora, né? No versículo 9: despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. 10: de dia e de noite cercam sobre os meus muros iniquidades e malícias estão no meio dela. Então você vê que Davi era rodeado de caluniadores, difamadores. Isso, a calúnia é uma iniquidade, é malícia. Está aqui, né, a palavra dizendo: de dia e de noite cercaram sobre seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela. Então o povo, né, cercavam ali a cidade do rei Davi e difamava ele, caluniava ele, né, no meio ali do povo e tal. Versículo 11: maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Aí o 12: pois não eram, isso aqui que é a dor. O 12: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Não era um estranho de fora, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Ele está dizendo aqui, não são pessoas estranhas,
que me odeia, que me persegue. Porque se fosse, eu daria um jeito, né? Eu suportaria. Mas o versículo 13 ele vai dizer aqui, ó: mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Olha aí. E Davi está dizendo: meu irmão, é você que está me traindo. Meu irmão, é você que é igual a mim, está me traindo. Não é pessoas lá de fora, é você, meu irmão. É você, minha irmã, que está me caluniando. É você que está falando mal de mim. É você que está me destruindo. A minha maior dor é saber que você está do meu lado e falando de mim. Você está do meu lado e está me caluniando, me difamando. Aí, o 14, consultávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhias na casa de Deus. Olha aí, Davi está dizendo: meu irmão, você que ia para os cultos comigo, você que ia para os cultos comigo, você que ia para os cultos, você que ia adorar comigo, nós ia junto para os cultos, nós ia adorar o mesmo Deus. E você fazer isso comigo, me caluniar dentro da casa de Deus, me perseguir, falar mal de mim. Se fosse um estranho, se fosse um ímpio, se fosse uma pessoa lá de fora, eu suportava, mas como agora eu vou suportar e estar no culto e sabendo que você está ali, que você foi o caluniador, que você foi o difamador de tudo. As pessoas agora não acreditam em mim por causa da sua calúnia. Você contaminou as pessoas contra mim, você colocou as pessoas contra mim. Como suportar estar junto contigo no culto e olhar para ti e saber que você foi o meu mal, saber que você é a causa do meu sofrimento, é a causa da minha depressão, da minha ansiedade. Agora eu não como, eu não tenho mais vida, eu vivo chorando, eu vivo angustiado, e tudo isso foi por causa de você, meu irmão. É o que o rei Davi está dizendo. É o que ele está dizendo, irmão. 14, costumávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. O 15, a morte os assalte e vivos desçam ao inferno. Olha aí a oração dele. Está orando para Deus julgar os caluniadores. Ele está orando para que Deus venha punir os caluniadores. A morte os assalte, ou seja, que a morte venha sobre os caluniadores e vivos desçam ao inferno, porque a maldade das suas habitações e no meio deles, a maldade na habitação. Então, como é que um crente, né, que vai para a igreja na companhia do seu irmão, da sua irmã, permite que a maldade, né, toma a sua língua para caluniar, para difamar, para colocar as pessoas contra? Não, uma pessoa dessa que calunia, né, que fala mal, ela não tem noção, né, do estrago que ela está fazendo, né? Ela não tem noção do estrago que ela está fazendo.
E Davi está pedindo que Deus venha julgar essa pessoa e lance ela no inferno, né? Porque não tem, né? Não tem coisa boa mais que venha dela, porque tá cheio de maldades, né? E 16 ele fala: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ou seja, ele está dizendo: ó, caluniador, tu vai para o inferno. O que tu está fazendo comigo vai te levar para o inferno. Mas a dor que eu estou sofrendo, né? A minha família que está sofrendo por causa da tua calúnia. O ministério que eu estou perdendo por causa da tua calúnia, né? Até famílias, né? Se afastam porque passam a acreditar nas calúnias. E ele está dizendo: por mais que tu me destruiu pelas tuas calúnias, por mais que tu arrebentou comigo, eu vou orar para Deus me salvar, mas a tua calúnia vai te levar para o inferno. A tua calúnia vai te levar para o inferno. Aí o 17: de tarde e de manhã e ao meu dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz, Então, Davi, ele decidiu agora a sobreviver, a ser curado da dor da calúnia, da dor da traição, e ele decidiu agora ter uma vida de oração de 3 turnos. Orar durante 3 turnos de oração. Noite, manhã e tarde. Para quê? Para que Deus venha trazer salvação, força, restauração para ele. Então você vê que Davi, ele não decide, né, aceitar mais ficar sofrendo por causa da calúnia. Ele decidiu entregar a alma do caluniador na mão de Deus. Na sua oração ele diz: eu orarei e peço a Deus que venha espedaçar as línguas dos caluniadores e que a alma desse vá para o inferno, né? Então é um pecado, irmão, está escrito na Bíblia que é um pecado que Deus abomina. A pessoa que calunia, né, ela não tem noção que a alma dela pode ir para o inferno, porque Deus abomina a língua perversa. Deus abomina, porque a língua mata. A Bíblia diz que a língua, ela tem, né, uma espada que sai para matar. Vida e morte está na língua. Então a pessoa, quando calunia, ela mata, e todos os assassinos não entrarão no reino dos céus. Todos os homicidas não entrarão no reino dos céus. Para ser um homicida não significa pegar uma faca, um revólver e matar a pessoa, mas com a língua se torna, aos olhos de Deus, um assassino. Quando você destrói uma imagem, o nome de alguém, o ministério de alguém, uma família de alguém, só com a língua, falando mal dela, caluniando, contaminando as pessoas contra ela, você está se tornando um assassino. E Deus vai te condenar. Deus vai te condenar. Entendeu? Então, não entre nesse caminho de ser um caluniador, de ser um difamador. Não, irmão. Seja um conselheiro, seja um amigo, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você não aceita ser caluniado, você sabe a dor de ser caluniado. Então não entra nesse caminho de fazer a mesma coisa. Caluniar alguém, falar mal de alguém, chamar as pessoas para falar mal da outra. Não faça isso, porque a sua alma pode ir para um destino terrível, né? Aí fala aqui o 19: Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, portanto não teme a Deus. Ou seja, o caluniador não quer mudar. Por esse motivo de não querer mudar, de não querer se arrepender, de não querer pedir perdão, né? É que pode
o destino dele ser a morte, entendeu? O 20, tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. Então, você tinha uma aliança com a pessoa, você tinha uma aliança, andava com ela juntos, né? Fazia a obra de Deus juntos. Tinha uma aliança familiar e acabou quebrando por causa de uma calúnia, falar mal. Você preferiu quebrar a aliança de muitos anos, né? As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo era espada desembanhada, ou seja, antes ela falava como manteiga, né, doce. As palavras peneiradas, né, palavras que ela escolhia antes como manteiga para não machucar, mas dentro o seu coração estava contra ela. E suas palavras eram brandas como azeite, mas contudo era espada desembanhada, ou seja, quando ela estava na frente falava, né, como palavras ungidas, né, com palavras ungidas, e depois saía como uma espada desembanhada, para matar mesmo, para destruir mesmo a vida da pessoa com a calúnia, com a língua, né? Aí 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará, não permita jamais que o justo seja abalado. Então Davi aprendeu uma coisa, em vez de eu bater boca com o caluniador, em vez de eu ir no mesmo caminho falar mal dele, eu vou confiar no Senhor, vou lançar os meus cuidados ao Senhor, vou deixar Deus cuidar de mim, porque o justo jamais será abalado. Aí o 23, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então, Davi está dizendo aqui na sua oração, né, que os caluniadores, eles não vão viver muitos anos, muito tempo. Eles não vivem, irmão, porque senão ele faria um estrago na vida de muitas pessoas. É triste em saber o destino de um caluniador. É triste saber que o caluniador terá um destino terrível. No momento não está acontecendo nada com o caluniador, está acontecendo tudo o que o caluniador queria, ver a outra sendo, né, destruída pela sua calúnia, mas depois Deus se levantará para julgar a causa do justo, defenderá o justo que foi caluniado e punirá o caluniador. Então eu peço que você não bata a boca com o seu caluniador, não discuta, não caia nesse caminho, né, da calúnia, mas ore, entregue todas as calúnias ao Senhor, confia nele e mais ele fará por ti. Deus não permitirá que a tua vida, a tua família, teu ministério seja destruído por causa de calúnia, mas se você confiar no Senhor, orar, fizer, né, turnos de oração para que Deus julgue, né, a língua do perverso, do caluniador, né, você vai ver o poder da mão de Deus ao teu favor. Então, tenha mais perseverança, não desanime por causa da calúnia, não fique desanimado, não fique abalado. Procure força no Senhor, procure meditar esse salmo, aplique esse salmo 55 na sua vida. Procure força no Senhor, procure esperança no Senhor. O caluniador tem um destino, ele não viverá mais do que você. O caluniador não viverá mais tempo do que você. Enquanto ele viver no erro, ele não viverá muito tempo. Eu espero que o caluniador ele possa arrepender antes que seja tarde, antes que o martelo do juízo bata, decretando, né, o julgamento contra ele, mas que a misericórdia do Senhor esteja sobre ti, que o Senhor cubra a tua vida, a tua família, teu ministério, que o Senhor te dê livramento
espedace a língua do caluniador. Que o Senhor venha partir a língua do caluniador. Que o Senhor venha, em nome de Jesus, amassar toda a espada que sai da boca do caluniador. Quando o caluniador sair para falar mal de ti, que o anjo quebra essa espada. E como a palavra do Senhor diz que nós temos autoridade para condenar toda palavra que sair da boca do caluniador contra nós, não prosperará. Toda arma forjada, toda lança forjada cairá por terra contra a sua e a minha vida. Que o sangue do Cordeiro cubra a sua vida. Que o sangue do Cordeiro te blinde, te livre de toda a calúnia do inferno. Que o anjo do Senhor feche a boca dos caluniadores. Que o Eterno envie anjos específicos para ficar na boca dos caluniadores, para fechar a boca da calúnia. Para que tu receba do Senhor livramento, em nome de Jesus. Pois assim eu profetizo crescimento no teu ministério. Eu profetizo a paz do Senhor na sua casa. Essa ansiedade, depressão, tristeza será arrancado de ti. E que o rio de água viva brotará dentro de ti. E as águas que sairão de ti serão águas para trazer divisões na vida daqueles, que não se encontraram ainda, mas que venham ser um divisor dentro dessas águas. Seja um divisor dentro dessas águas que sairá de ti. E que elas, quando estiverem perdidas, elas se encontrem nessas águas que sairá de ti, essa fonte que sairá de ti. Assim como Davi orou para Deus cortar, partir a língua no meio, ou seja, uma hora a língua dela é ungida, mas uma hora a língua dela era uma espada. São pessoas de duas personalidades, uma hora é caluniadora, outra hora é ungida. Prega a palavra com a unção, mas mata com a espada. Então que o Senhor divida essa língua. Deus arranque essa língua dessa pessoa, pois essa língua não pertence a ela. E que fique apenas a língua ungida, Que fique no coração dela um coração contrito, e que as pessoas que estão divididas, essa água que brotar de você, venha tornar um divisor na vida dela, um divisor de vida na vida dela, e ela se encontre dentro dessa revelação desse rio que sai de ti. Em nome de Jesus, assim eu declaro, profetizo, e se você recebe, glorifica ao Senhor, compartilha aí o estudo para pessoas, que estão passando por problema de calúnia, perseguição, Comenta aí, irmão, comenta aí, dá um joinha aí para que a gente possa continuar trazendo aí, a palavra do Eterno sobre a tua vida, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.